Graça e paz, meus irmãos. Estamos iniciando o culto dessa noite e eu quero iniciar com a palavra de gratidão a Deus. Gratidão por mais um dia, gratidão pelo privilégio de desfrutarmos da presença, do cuidado, do amor, da bondade e da fidelidade do Senhor para com todos nós. Amém? Eu quero convidar você então para orarmos ao Senhor, buscarmos a boa presença dEle em oração, direção dEle em oração, a fim de que Ele possa não só dirigir a vida da gente, mas também possa dirigir todos os momentos do culto dessa noite. Amém? Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pelo doce privilégio que nós temos de sermos chamados Teus filhos. Não há coisa melhor para a vida do ser humano do que saber que Tu és o nosso Pai e Tu tens cuidado de nós de uma maneira muito, mas muito especial. Agora pedimos ao Senhor que o Teu Espírito Santo venha envolver a mente, o coração, a alma da gente nesse momento e nos dar, ó Deus, a inspiração que necessitamos para que tudo aquilo que venhamos a fazer no culto dessa noite possa concorrer única e exclusivamente para o louvor e para a glória do Teu santo nome. É assim que nós oramos, mas oramos agradecidos no nome e para a glória de Cristo Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, agora nós vamos ao nosso momento de comunicações. Eu quero iniciar esse momento de comunicação também com uma palavra de gratidão a Deus pela bem-sucedida cirurgia do irmão Políbio. Irmão Políbio já recebeu alta, já está em casa. Irmã Rosana, Wellington também, irmão Wellington, sogro da Jácela, também já se encontra em casa. Todos esses já receberam alta e estão se recuperando. Vamos continuar orando por esses irmãos. Irmão Joca, irmã Lieude, irmão Esaú, Yasmin, Catarino, essas pessoas estão hospitalizadas ainda, vamos colocá-las como alvos das nossas orações. Também nós temos a irmã Marta, que está em tratamento, e alguns outros enfermos da nossa igreja, como a irmã Wanda, a irmã Maria, a Marilene, a minha irmã, Lindaura, mãe da irmã Nalva, que está enferma também. Vamos estar orando pela família do irmão Jair, que tem apresentado alguns sintomas que se assemelham ao Covid. Não é Covid, ninguém sabe ao certo, mas são sintomas que se assemelham. Vamos estar orando para que Deus entre literalmente com providência na vida dos seus filhos e possa restaurar a saúde de cada um deles. Mas nós estamos começando esse domingo, mês de missões estaduais. O início da campanha de missões estaduais começa hoje. E a irmã Meirinha tem nos solicitado a estimular os irmãos, para que cada um de nós sejamos envolvidos com essa campanha. Vamos estar orando pelos nossos missionários, orando pelo campo missionário, orando também pela obra de missões no nosso estado, para que Deus possa, através desse trabalho, conduzir muitas vidas aos pés de Jesus. Vamos orar pela nossa oferta também, para que levantemos uma grande oferta, a fim de que a junta tenha condições de enviar mais missionários para esse campo tão carente ainda. O setor de missões também lembra para a gente que toda quarta-feira está acontecendo das 17 às 17h40 a sala de oração, através do Google Meet. Todo membro da nossa igreja, independentemente da sua faixa etária, pode simplesmente acessar o link que vai estar tem sido disponibilizado nos grupos da nossa igreja, e você vai poder então participar desse momento onde todos estaremos intercedendo ao Senhor pela obra missionária. E agora nós queremos convidar os irmãos a abrir a sua Bíblia e vamos ler a carta do apóstolo Paulo no capítulo 10, os versos 13 a 15. O texto da palavra de Deus diz assim para a gente: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram?
E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Amém? Vamos ouvir, vamos participar agora do nosso momento missionário. Logo depois teremos a mensagem musical com os irmãos Murilo e Josiane. Graça e paz, irmãos. Jesus disse que tudo é possível àquele que crê. Eu creio que mesmo num momento tão difícil quanto esse, a campanha de missões estadual pode atingir dimensões inimagináveis. Eu creio que através do poder da intercessão, o Senhor pode transformar vidas. Eu creio que através da mobilização e da contribuição, podemos fazer com que a palavra do Senhor chegue àqueles corações tão sofridos, levando alegria, esperança e salvação. Eu creio. E você? Contribua, ore, mobilize, creia. Só não fique parado. Afinal, a seara é grande e poucos são os ceifeiros. O Senhor conta com você. Que Deus abençoe. Canso de andar, tantas portas já bati, tantos anos já sofri. Não me canso de sonhar, se apenas eu tocar em suas vestes eu serei curado. Eu serei curado. Tudo é possível ao que crer. Tudo é possível ao que crer. Tudo é possível ao que crer. Não me canso de andar, tantas portas já bati, tantos anos já sofri. Não me canso de sonhar, se apenas eu tocar em suas vestes eu serei curado. Eu serei curado. Meus irmãos, durante todo esse mês de julho,
Como eu já disse, nós estaremos vivendo missões estaduais. E para esses momentos, para esses cultos dominicais, o setor de missões da nossa igreja decidiu convidar alguns obreiros para que pudessem ministrar ao coração da gente a boa palavra do Senhor. Para hoje à noite nós teremos o pastor Julival. O pastor Julival é genro da nossa irmã Antônia, diaconisa muito querida da nossa igreja. E pastor Julival é pastor da Igreja Batista em Sussuarana, em Salvador. E ele estará nessa noite, nesse momento especificamente, ministrando ao coração da gente aquilo que Deus tem para falar através da sua palavra sobre a obra missionária. Pastor Julival. Shalom, meus amados irmãos, graça e paz seja da parte do nosso Deus. Este que vos fala é o pastor Julival. Eu sou o pastor da Igreja Batista do Novo Centenário, aqui em Sussuarana, Salvador, Bahia. E eu quero, neste momento, deixar o meu carinhoso abraço à primeira Igreja Batista de Ubaitaba, ao nosso querido e amado pastor Benjamin e a equipe aí da promotoria de missões desta igreja. E eu fico feliz de estar compartilhando com os irmãos durante este mês de julho, que é o mês de missões estaduais, compartilhar com os irmãos um pouco da palavra de Deus. Que Deus esteja abençoando esta amada igreja, abençoando esse ministério, abençoando o seu amado pastor. Eu gostaria de ler com os irmãos o texto de Marcos, capítulo 9, a partir do verso 14, quando a palavra de Deus nos diz assim: quando se aproximaram dos outros discípulos, viram grande multidão e alguns escribas que discutiam com eles. Assim que a multidão viu a Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Ele perguntou aos escribas: o que discutis com eles? Um homem dentre a multidão respondeu: mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. Este, onde quer que o apanha, lança-o por terra e ele espuma, range os dentes e vai se secando. Roguei aos teus discípulos que o expulsassem, mas não puderam. Jesus respondeu: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me. Eles o trouxeram. Quando o Espírito viu a Jesus, logo agitou o menino com violência. Caindo ele por terra, revolvia-se, espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: quanto tempo há que lhe sucede isto? Respondeu ele: desde a infância. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Disse-lhe então Jesus: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajuda-me a vencer a minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e nunca mais entres nele. O espírito, clamando e agitando-o com violência, saiu, deixando-o como morto, ao ponto de muitos dizerem: morreu o menino. Meus amados, que Deus aplique esta palavra lida nos nossos corações. O tema da nossa campanha de missões estaduais para este ano de 2020 é um tema curto, mas com uma profundidade muito grande. Eu creio. E eu quero, nesta noite, falar com os irmãos a respeito de missões, como tem sido trabalhado isso nas nossas igrejas,
o que a nossa convenção tem feito, qual a nossa parcela de contribuição para esta obra de missões que tanto tem se expandido no nosso estado. E durante esse mês de julho, eu quero desafiar você, fazer um convite a você, da Primeira Igreja Batista de Ubaitaba, a pensar junto com a equipe de missões, a pensar junto com o seu pastor sobre esse tema da campanha de missões estaduais, eu creio, a fim de que você descubra o conceito que você tem a respeito de missões, o conceito que você tem a respeito de Jesus, porque dependendo da forma como você conceitua tanto a Jesus como também missões, nós perceberemos, a igreja vai perceber o quanto você tem se envolvido com missões, o quanto você ama as almas que ainda não tiveram um encontro com Jesus. E esse texto que nós acabamos de ler, ele vai falar diretamente a respeito de relacionamento que nós precisamos ter com o Senhor da obra para nós cumprirmos com a nossa missão. Eu estou frisando aqui a questão de conceituar, do falar, de você pontuar o conceito que você tem a respeito de missões, porque dependendo da forma como você conceitua as coisas, daí se percebe o valor que você dá a elas. Por exemplo, o conceito que você tem a respeito de casamento vai influenciar na forma como você trata o seu cônjuge, na forma como você trata os seus filhos, na forma como você trata os seus familiares. O conceito que você tem sobre igreja, sobre trabalho, vai determinar o quanto você se doa para eles. Por isso que eu estou falando a questão de você conceituar, de você saber realmente o que é missões, o que você precisa fazer, o quanto você precisa se doar para essa obra. Nós temos sempre ouvido nessa época de missões que nós podemos contribuir de 3 formas: orando, indo e contribuindo. E nós temos joelhos que se dobram, nós temos pés que vão e nós temos mãos que contribuem. Pense nisso, mas comece a pensar e a conceituar que você também tem um papel importante nessa obra de missões. E, meus amados irmãos, quando nós olhamos para o texto, eu gostaria de convidar você a manter o seu olhar fito, mas fito em Jesus, porque nele você encontrará as forças necessárias para que você possa investir em vidas, para que você possa ver pessoas se aproximando de Jesus, para que você tenha condições de ajudar pessoas a saírem das garras do mal, vindo ao encontro do Mestre e entregando suas vidas ao Senhor, tendo um encontro com esse Jesus e suas vidas salvas e libertas pelo poder da graça de Deus. E eu gostaria de convidar você a pensar comigo, porque existem muitas pessoas que estão ainda precisando ouvir esta palavra de salvação, porque nós estamos vivendo dias maus, nós estamos vivendo dias difíceis. Nada que a palavra de Deus não consiga mudar, não consiga transformar, mas os dias que nós estamos vivendo são dias difíceis. E quando nós pensamos em tudo isso que nós estamos vivendo, nós estamos vendo pessoas que estão passando aperto, pessoas que estão atravessando o momento da dor, pessoas que estão vivendo na enfermidade, pessoas que estão atravessando agora o desemprego, pessoas que estão vivendo na aflição, na luta do dia a dia, pessoas que estão passando por momentos extremos da vida. E eu quero desafiar você a crer que o Senhor
tem poder para acalmar toda e qualquer tempestade na vida de qualquer pessoa que você encontrar aí pela frente. Não importa em que esfera e em que grau essas tempestades estejam acontecendo, o nosso Senhor tem poder para acalmar. E você pode agora dizer comigo, conforme nos diz o tema desta campanha: eu creio nisso, pastor. Eu creio nisso. Algumas verdades no texto de Marcos, capítulo 9, que nós acabamos de ler e que nos leva a pensar em algumas circunstâncias da nossa vida como cristão, o que nós precisamos fazer para que pessoas se aproximem de Jesus e ouçam esta mensagem da palavra de Deus. Eu quero compartilhar com você, pelo menos rapidamente aqui, 3 verdades desta palavra. E a primeira verdade nos diz que nós não podemos duvidar que Satanás, ele tem poder para aprisionar pessoas. Tanto eu conheço como você também conhece. Pessoas que estão vivendo debaixo do jugo, pessoas que estão vivendo debaixo das garras de Satanás, aprisionadas, querendo uma resposta, querendo uma solução, mas elas não conseguem porque Satanás as tem aprisionado. Mas observe o texto, olha para o verso 17 e o verso 18, porque o texto vai nos falar justamente assim, verso 17 e o verso 18. O texto diz: um homem dentre a multidão respondeu: mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. Este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, range os dentes e vai se secando. O verso 21, nós vamos ver uma outra coisa aqui que Jesus, uma outra pergunta que Jesus faz e que esse homem responde. Mas pense comigo, Satanás, ele tem poder sim para aprisionar pessoas, e como tem. O império das trevas não é de brincadeira, irmãos. O mesmo inimigo que agiu no passado também tem agido nos dias de hoje. Esse mesmo inimigo que aprisionou tantas vidas nos tempos de Jesus tem também aprisionado pessoas nos dias de hoje. Por isso que nós precisamos entender o conceito de missões. Por isso que nós precisamos entender a importância de a igreja fazer missões. Jesus chama a atenção daqueles discípulos, daquelas pessoas que estavam presentes ali, e depois ele faz uma pergunta ao pai do menino que era possesso daquele espírito mudo e surdo, e aquele homem dá uma resposta dizendo assim: desde a infância que ele vem sofrendo assim. Mas fica aqui esta pergunta para nós: por quanto tempo uma pessoa precisa ou fica aprisionada às garras de Satanás? Por quanto tempo? Talvez você conheça pessoas que já vêm desde a infância aprisionada e ainda não teve o seu momento de libertação, mas esse ano 2020, apesar das lutas, das tempestades, dos momentos difíceis que nós estamos vivendo, 2020 possa ser o ano de libertação para muita gente, e você pode ser esse agente contribuidor para que esta pessoa se liberte das garras de Satanás. A resposta eu preciso dar a você nesse exato momento, que a responsabilidade de libertação de uma vida é nossa, é da igreja, é sua. Estratégias estão sendo traçadas pela nossa convenção para que a palavra chegue aos campos. As estratégias são trabalhadas pela igreja local, pela sua igreja, a primeira igreja batista de Ubaitaba, que tem avançado nos campos missionários, tem levado a mensagem do evangelho, a igreja tem se mobilizado e nós temos visto o quanto vidas têm se aproximado do Senhor.
mas tem muita gente que está cega espiritualmente falando. Vidas que estão aprisionadas nas garras de Satanás e querem libertação. E a igreja, ela tem um papel importante, é responsabilidade da igreja fazer com que esta palavra chegue até esta pessoa para que ela se encontre com esse Jesus que cura, que salva e que liberta. E nós cremos nisso e você pode dizer, eu creio. A segunda verdade do texto, acompanhe comigo, que o texto vai nos falar que existe um tempo determinado para que a cegueira espiritual venha chegar ao seu fim. O tempo da cegueira espiritual dura até o momento em que a palavra de Deus ela chega à vida daquela pessoa. Percebam a pergunta que Jesus faz ao pai daquele menino no verso de número 21. Jesus pergunta assim, verso 21. Nos diz o texto. Cadê o verso 21? Perguntou Jesus ao pai do menino, quanto tempo há que lhe sucede isto? Respondeu ele, desde a infância. Percebam isso. E vejam a resposta que o pai dá a Jesus. Desde a sua infância. A falta do conhecimento de Jesus é a fonte de toda cegueira espiritual, é a fonte de todo medo. E o que tem levado milhares de pessoas a viverem longe da graça de Deus, sem esperança de salvação, sem experimentar dos milagres de Deus, milagres que somente Jesus pode realizar. Existem muitas pessoas que estão vivendo debaixo do jugo de Satanás, cegas, mas quando a mensagem da palavra de Deus chega, essa cegueira também chega ao fim. É interessante, meus irmãos, nós observarmos no texto, porque Jesus nos conta que crer é a condição para que as pessoas sejam arrebatadas das garras de Satanás, livres da garra do mal. Nós olhamos o relato bíblico, nós vamos encontrar no Evangelho de Mateus, capítulo 15, aquele encontro daquela mulher Ciro-fenícia que vai até Jesus clamando por misericórdia, e ela diz a Jesus que ela tem uma filha que era possessa de um espírito maligno, e ela estava clamando a Jesus porque aquela menina sofria, mas a mãe sofria também. E Jesus liberta aquela criança das garras de Satanás. Nós vamos encontrar aquele relato de Marcos capítulo 5, do endemoniado gadareno, que se aproxima de Jesus, cheio, possesso de demônios, era uma legião, 6.000 demônios. E Jesus simplesmente liberta aquele homem e pega aquele endemoniado que antes vivia isolado, excluído da sociedade, reinsere na sociedade e reinsere no seu contexto familiar. Observe que Jesus, ao longo dos anos, ele vem libertando pessoas das garras do mal. Ele vem abrindo os olhos das pessoas, tirando as pessoas deste mundo de escuridão, da cegueira espiritual. O tempo da cegueira dura até o momento em que a palavra de Deus ela chega na vida da pessoa. A terceira verdade desse texto é que Jesus ele tem poder para exterminar todo e qualquer mal da vida de qualquer pessoa. Jesus ele tem poder. Somente Jesus faz milagre. Somente Jesus tem poder para realizar o impossível. Por isso que o texto de Marcos, capítulo 9, o verso de número 21, 23, o texto diz assim: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Aquele que crê em Jesus experimenta milagres. Aquele que crê em Jesus vê o impossível acontecer.
palavra de Deus nos dá conta de fatos que aconteceram, de milagres que Jesus realizou, com o poder que há nas suas mãos. E a gente vê que os milagres que aconteceram no passado, também eles podem acontecer nos dias de hoje, se você crer. Então, a gente vai ver aquele paralítico de Betesda. Aquele homem jazia 38 anos preso numa cama, sem poder se levantar. Mas de repente, Jesus aparece, pergunta àquele homem: o que queres que eu te faça? E ele diz, sem muitos rodeios: não tem ninguém que possa me levar até o tanque quando a água é revolvida. Mas Jesus olha para ele e diz assim: homem, levanta-te, toma a tua cama e anda. Jesus disse para aquele homem da mão mirrada, estava no templo, estava no culto, estava na sinagoga, escondido atrás dos pilares, para que ninguém visse a sua enfermidade. E Jesus estava lá naquele momento de culto, e ele diz para aquele homem: estende a tua mão. E aquele homem sabia que ali naquele momento não tinha mais ninguém enfermo a não ser ele. E ele estende a mão, e a sua mão voltou a ser normal. A sua mão voltou às suas normalidades, às suas funções. Os mesmos milagres que Jesus operou no passado, ele também continua operando nos dias de hoje. E para a gente concluir esses relatos aqui de milagres, há um milagre que aconteceu e que este também depende da nossa fé. Lázaro morre, amigo de Jesus, uma família querida do Senhor. Jesus se aproxima, pergunta para Marta e para Maria aonde puseram Lázaro, levaram Jesus até o túmulo. E Jesus disse assim: tirem a pedra. Elas disseram a Jesus: Senhor, já é de 4 dias, já cheira mal, porque tem coisa na vida das pessoas que realmente cheiram mal. Tem coisas que não dá mais para se mexer. Tem coisas que nós não queremos nos aproximar. Já era o 4º dia. Para o judeu, o 4º dia era o dia da impossibilidade. Era o dia que nada mais poderia acontecer. O 4º dia era o dia da dor, o dia da angústia. O 4º dia era o dia da decepção. O 4º dia era o dia do medo. O 4º dia não aconteceria mais nada. Mas para Jesus, o 4º dia era o dia do milagre. Por isso, meus amados irmãos, Jesus olha para aquela pedra, depois que ela foi removida, ele diz a Lázaro: Lázaro, venha para fora. E o texto bíblico dá conta que Lázaro saiu com vida. Meus amados irmãos, há tantas pessoas que estão precisando ouvir esta mensagem da salvação. Há muitas pessoas que estão precisando ouvir as mensagens de libertação desta palavra. Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Qualquer pessoa que crê, qualquer pessoa que se aproximar de Jesus, qualquer pessoa que ouvir a mensagem da palavra de Deus, ela vai ter a sua vida mudada, transformada pelo poder da graça do Senhor. Você está sendo convidado a, durante este mês de julho, a fazer missões, a pensar em missões, a se doar para missões, a contribuir, a orar. E se você tiver o chamado, se disponibilize também para a obra do Senhor. Deus está contando com você. Se você crê nisso, você pode dizer, conforme o tema da nossa campanha de missões: eu creio, se doe para missões. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te livre de todo mal e que o Senhor coloque no teu coração o desejo ardente de você contribuir para missões, seja um missionário aí mesmo onde você está. Que o Senhor abençoe a nossa amada igreja PIB de Ubaitaba, em nome de Jesus.
Alguém um dia ouviu o chamado. Viva a fé que sempre em frente vai. O espírito leve, por Deus quebrantado, creu de coração aberto e foi. Creu de coração aberto e foi. Alguém um dia deixou seu regato, puro amor que toca, move, atrai, do Espírito Santo. Recebe o recado, larga tua terra, povo, e sai. Larga tua terra, povo, e sai. Rumo aos sonhos com Deus partilhados, rumo aos campos cobertos de flor, para a colheita, muitos já prontos, como nos disse o Senhor. Alguém um dia ouviu o chamado, creu de coração aberto e foi. E outros ficaram com o compromisso de apoiar, de orar e dizer vai. De apoiar, de orar e dizer vai. Rumo aos sonhos com Deus partilhados, rumo aos campos cobertos de flor, para a colheita, muitos já prontos, como nos disse o Senhor. Rumo aos sonhos com Deus partilhados, rumo aos campos cobertos de flor, para a colheita, muitos já prontos, como nos disse o Senhor. Alguém um dia ouviu o chamado, 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 alguém um dia ouviu o chamado. Depois da palavra que nós acabamos de ouvir, meus irmãos, nós temos apenas uma única alternativa: nos prostrar diante do Senhor e pedir a Ele que tome a vida da gente em suas mãos e nos use como instrumentos dele para ministrar a sua boa palavra à mente e ao coração do homem e da mulher desse nosso campo baiano, e que através da nossa instrumentalidade o Senhor possa conduzir muitas vidas que ainda residem na incredulidade a poderem verdadeiramente abrir seus corações para o Senhor e crer na obra redentora realizada por Cristo Jesus na cruz do Calvário, em favor da minha vida, da sua vida, de toda a humanidade. Amém? Vamos orar. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor
pela palavra que nós ouvimos da tua parte nessa noite. Queremos agradecer pela vida do teu servo, porque ele foi nessa noite boca do Senhor para ministrar a mente, ao coração, a alma de cada um de nós. Não permitas, meu Senhor, que essa tua palavra volte vazia, mas que através do teu Espírito Santo o Senhor possa cravar na mente, no coração da gente, os desafios que nós recebemos. Que haja nessa noite vidas voltadas para o Senhor, mesmo em seus lares aí, haja corações quebrantados pela tua palavra, desejosos de serem tomados pelo Senhor e usados pelo Senhor para o louvor e para a glória do teu nome. A obra é grande, meu Senhor, as necessidades desse nosso estado são gigantescas, mas pedimos ao Senhor que tudo pode, que desenvolva na tua igreja o sentimento missionário e que haja em cada um de nós o compromisso pessoal de fazer da nossa vida, dos talentos e dos dons que o Senhor nos deu, instrumentos nas tuas mãos para conduzir vidas às dezenas, centenas e milhares aos teus pés. Abençoa a tua igreja, porque nós oramos, mas oramos sempre muito agradecidos no nome e para a glória de Jesus. Amém, amém. Assim, meus irmãos, estamos chegando ao final do culto dessa noite, mais uma vez, sempre agradecidos a Deus por tudo quanto Ele tem nos dado e pelos desafios que recebemos da parte dEle através da sua palavra nessa noite. Nós queremos também reforçar a nossa palavra de agradecimento ao pastor Julival, agradecer também à Igreja Batista Novo Centenário e dizer que nós estamos aqui e estaremos orando por sua vida, pastor, pela sua família e pelo seu ministério. Que Deus continue abençoando tremendamente sua vida e usando-o como instrumento gracioso nas mãos do Senhor para a honra, louvor e glória do nome do Senhor. Deus abençoe a vida do pastor Julival, Deus abençoe também a sua vida, meu irmão, você que ouviu essa boa palavra, e que o Espírito Santo crave também todas essas verdades de maneira muito forte na sua mente, no seu coração e na sua alma. Que hoje à noite tenha sido a noite onde você pôde dizer para o Senhor: Senhor, eu creio que o Senhor pode me tomar em tuas mãos e me usar na obra missionária para o louvor e glória do teu nome. Amém? Deus abençoe.